Olá, bem-vindos às Buildcast. Estamos em mais um momento de novas histórias consagradas, de pessoas que compartilharam a história junto com nós, com o Brasil, com o dia a dia das coisas que nós temos. Trazemos aqui hoje o Padilha, que é uma pessoa espetacular, com uma história riquíssima dentro do varejo. E nós vamos escutar dele hoje como foi essa trajetória, como foi chegar onde ele está hoje. E nós vamos saber até o final aonde ele chegou. Padilha, conte um pouco da sua história para nós. Bom dia, Clóvis. Obrigado pelo convite. Bacana aí o trabalho que você tem feito. Seja bem-vindo. De mostrar para o mundo aí a experiência das pessoas, né? Me chamo Rivaldo Padilha, nasci aqui em São Paulo, na periferia. Estudei à noite, trabalhei desde muito cedo. Vou fazer 48 anos de varejo e mais alguns anos em banco, etc. Então, eu comecei com 13, cara. Eu lembro até hoje. Imagino que essa história deve ser excepcional, hein? 48 anos, estudando começou com 13, numa época que ainda era possível, né? Hoje não é mais, né? Hoje trabalho infantil é proibido, né? Mas naquela época meu pai me acordou, era 2 de janeiro de 76, levanta que você vai trabalhar. Uma das melhores coisas que ele fez por ti, né? Foi ótimo. E aí começou a vida mais séria, né? Deixei de ser criança para muito mais cedo, acho que a maioria hoje, para começar a trabalar e ter responsabilidade. Aí com 13 anos já começou a buscar caminhos daí. Pois é, foi assim foi lá que eu comecei, né? Há muito tempo atrás. Eu sou administrador de empresas, tenho vários cursos de especialização. Quando tu tinha 13 anos, que disse que teu pai, né, te deu essa abertura, essa condição, te deu essa condição. Como é que foi esse início dessa tua trajetória? Né? Beleza, aí tu veio trabalhar, 13 anos, mas ali 15, 16, foi estudar. Então, a gente... foi nessa época que eu comecei a trabalhar de dia e estudava à noite. A gente começou... Tinha colégio à noite, né? Isso, naquela época ginásio e colégio. E aí todo o meu estudo foi à noite, porque de dia, desde os 13, trabalhando. Né? Mas era trabalho de moleque, né? O que era comum? Office boy. Sim. Então, comecei como office boy, 13 anos, eu ia para o centrão de São Paulo com uma pastinha. Tinha tudo aí no centro. Né? E a gente pagava, era varejo, né? Varejo sempre teve capital de giro apertado. Pagava tudo em cartório, né? Então, o boleto... sim, aí tu fazia esses trâmites lá para Não, só tinha 2 cartórios em São Paulo, o primeiro cartório e o segundo. Depois de tanta demanda, apareceram o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o sétimo eu lembro. Mas era ali na Boa Vista e outra, acho que era na 7 de abril, no centro... Centro velho. Centro do centro ali, né? Que hoje sofreu um êxodo das empresas, mas ali onde concentrava as empresas, né? Sim. A sede do Itaú, a sede do Banespa, a Bolsa, que continua lá, enfim, a 24 de Maio, não tinha shopping, né? Então era tudo ali. E era muito legal, porque eu gostava também de loja, né? Sim, então, sim. Tava no varejo. Trabalhando. Né? Ganhando o teu sustento ali. A coisa mais gozada desses cartórios, eles ficavam sempre nos andares de cima e tinha uma escada. A escada era gasta de tanta gente que transitava pagando o título em cartório, né? E eu fiquei nessa vida, normalmente à tarde eu ia, e de manhã... Barriga no balcão, eu era vendedor. Era uma loja de parafusos, ferragens. E eu vendia parafusos. Aí ali já foi começando essa tua história com vendas. Com vendas. Com o varejinho ali na loja. Né? E eu tinha uma característica que eu era muito rápido, né? E aí eu fui para o escritório dessa loja. A loja vendia muito por atacado, então eu fazia o faturamento. Fazendo a parte documental dali. As coisas que hoje não se usa mais, mas a gente fazia curso de datilografia para começar a vida profissional, né? E eu digitava e digito com os 10 dedos, né? Que legal. Eu era faturista, tirava a nota fiscal era via carbonada. Sim, botava as 8, 9 vias, grossa, máquina... Você tinha que ter força para sair impresso todas as vias. Né? E aí, então, faturamento, cobrança, serviço bancário. Aí o contador da empresa teve lá um desvio
ético e ele foi demitido. Sim, tem que se afastar. E então, não ficou ninguém. Ele ficou Eu ocupei o espaço, não precisou mais de contador. Então eu fazia venda, fazia cobrança. Aí ali tu foi ganhando esse corpo por essa, Fazia por tudo. essa área. Né? Fazia tudo. Legal. Fazia tabela de preço, que era um negócio Pô. já... Mais da gestão, na área Da comercial. gestão, montava as tabelas. Essa empresa, em especial, ela entrou em concordata lá em 78, assim, 2, 3 anos depois. E também foi um momento muito difícil, porque com RJ, concordata, Sim. machuca a empresa, né? Mas saiu bem. Em um ano saiu, voltou, Conseguiu cresceu de novo. E esse foi minha primeira experiência, assim, Bem nessa área administrativa. completa. Ali. Cuidava, tava lá. Chutava e para cabecear, né? Era, empresa pequena, você fazia de tudo, Sim. fazia de tudo, né? Não, legal. Cuidava do estoque, Sim. carregava caminhão, descarregava. Um jovenzinho lá e Que era pra cima, o que né? tinha era para fazer, né? Legal. Aí eu fui para a faculdade. Essa empresa era dos meus tios. Meu primo hoje cuida dela. Chamava Pacofer, hoje chama-se Torque Par. Certo. Eu conheço o Par. Então, hoje com meu primo, ele que toca. Eu que desenhei o símbolo lá, Torque Par, que vem de força, né? Sim, sim. E a gente mudou o nome de Pacofer para Torque Par. E o desenho da logo foi eu que fiz. Eu estudei desenho também, então, também sou desenhista nas horas vagas. E tá viva. Aí eu fui para a faculdade, em São Caetano, porque é uma empresa no Ipiranga, eu morava em São João Clímaco, também que é ali no fundo da divisa São Paulo, divisa aqui. São Bernardo, São Caetano. Fui estudar em São Caetano, porque era muito mais perto para mim. O fluxo para ir Goiás, se locomover. Esqueci, deu um branco agora, mas já eu lembro. Eu comecei a fazer administração de empresas no IMES, Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, que hoje virou Universidade do ABC. Sim. Fiz administração lá e eu sempre fui bom de exatas. Sempre me dei bem no ginásio, no colégio. E aí eu tirava boas notas. Essa parte sempre, exata, né? você gostou, vendo esse fluxo de trabalhar com os números. Meu professor de contabilidade falava, vem ser meu assistente. Tirava notas boas. Aí tinha um plantão de dúvidas, fui bolsista, porque ganhava... né? Até porque essa área de contabilidade tem que gostar mesmo, né? Árida, porque né? É árida. Não. E aí eu me dei bem com contabilidade, fui ser assistente do professor, então pegou lá... um pouco mais de know-how. À noite ali, né? A gente... Achando zero. Zerar, zero. Além de fazer aula, fazia lá plantão de dúvidas, dava a prova, corrigia a prova para o professor. E nessa época eu entrei na KPMG, que hoje a KPMG era um pool de 5 firmas de auditoria. Eu queria ser auditor porque eu achava uma carreira mega relevante. Glamurosa, assim, né? Auditor, era uma autoridade, né? Você ser auditor. Eu não queria ser funcionário público, então eu vou ser auditor. E aprendi, e foi lá dentro da auditoria, porque era assim, a seleção tinha 3.000 candidatos, entravam 15. Rigoroso. E assim, você tinha uma pré-seleção de uns 60, ia fazia um curso de contabilidade. Sim. E os melhores entravam. Então foi lá que eu aprendi. Foi lá que eu aprendi mais. Aí eu aprendi a técnica contábil mesmo, não só aquela ensinada na escola. Não a contabilidade bruta ali, mas a técnica de entender, um pouco mais precisa. Mas não gostei da atividade, falei, não, é muito pouco criativo, né? Eu era jovem, com muita criatividade e tal. Falei, eu acho que eu vou mudar de trabalho. E aí eu saí que hoje é a KPMG, cuidava das empresas, fiz auditorias, fiz coisas assim, contei estoque de ouro de uma empresa alemã. Rapaz! Vamos lá, fazer inventário do estoque. Estoque do quê? De ouro? Abre o cofre. Abre o cofre. Eu falei, cadê as barras de ouro? Não era ouro em barra, era ouro pastoso. Era matéria-prima para... Eram
uns galões de vidro, Hum, e o ouro estava dissolvido no meio oleoso. entendi. Era matéria-prima para a indústria de tintas, tal, Certo. de porcelanas, tal, era isso. Tudo bem. Meu irmão, eu contei um cofre de ouro. Olha, Nem lembro quantos quilos de ouro tinha naquele cofre, mas foi assim, um dos trabalhos que eu fiz que foi tipo bastante exótico, né? Isso, fora da curva, né? Bem exótico. Bem Aí legal. eu decidi mudar. O meu tutor na época, que eu tinha lá um gerente que cuidava dos trainees, né? Ele me indicou para um cliente dele que, por acaso, era o Banco Itaú. Certo. A Itaúsa, Banco Itaú, que na época já era líder, um dos líderes, né? Sempre foi Bradesco e Itaú, Sim, né? sim. Mais os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, aqui em São Paulo, muito relevante, era o Banespa, né? Sim. Aí fui trabalhar no Itaú, eu nem sabia o que era Que direito. idade é que tu era isso? Aí já tinha uns 22. Então, só uma parte, assim, vamos lá, quem nos acompanha, né, até esse momento, assim, o Padilha, ele começou a trabalhar cedo, jovem, né? Agora, vejam bem o início de história magnífica que nós estamos presenciando, né? O Padilha, ele está agora com 22 anos no momento da história dele. Ele já foi auditor, já foi contar um cofre de ouro, que é poucas pessoas que podem dizer isso pra gente, né? E agora ele está entrando numa das maiores empresas do país, com 22 anos, no Itaú, né? Então, olha que história riquíssima que a gente tem para acompanhar, para entender como funciona o dia a dia das pessoas, né? Como elas trabalham, como elas estudam, né? O Padilha trabalhava de dia, estudava de noite, né? E está começando ali a ter retorno dos frutos deles. Mas olha já como é rica a história do Padilha já nesse início, né? Padilha. Aí acabei entrando, não sabia direito o que era, qual que era o trabalho, eu era analista, enfim, de alguma coisa, e era na controladoria do conglomerado, que depois veio ser a Itaúsa, hoje Sim, é Itaúsa, né? Foi ampliando o corpo. Né? e era com planejamento tributário. Então, por isso que começou lá no Itaú a ver essa parte do tributário. Comecei ali. Como eu gostava de contar, eu era um bom contabilista. Sim. Muito do que a gente fazia era em cima da contabilidade. Quer dizer, você precisava conhecer a contabilidade para fazer o planejamento. E aí, conhecendo a ciência jurídica comercial, contabilidade societária, direito societário, direito tributário, eu aprendi ali na prática. Depois eu me especializei, eu fiz um curso no instituto que hoje chama... eu sou ruim de nome, mas depois a gente lembra do nome. Mas chamava Uzuki, continua hoje, é do Ives Gandra, é um instituto de ensino grande hoje de direito. Certo. Mas eu estou falando dos anos 80 e 80. Não, é outra época, né? Me especializei. O head do jurídico do banco, do Luciano Amaro, era um dos professores. Ele me convidou e eu fui o primeiro aluno do curso. E eu não era o curso, vem aqui. Não era advogado, né? Tinha 100 advogados e eu lá, né? Que era penetra na festa administrador. Eu era convidado, cara. Caramba, hein? E nunca tinha ido buscar o diploma. Agora que eu estou dando aula na SPM, eu fui buscar o diploma. E acharam o meu diploma. Caramba, que legal. Olha só que bacana. Enfim, aí... planejamento tributário, a gente trabalhava com quase 100 empresas do banco, da holding, as holdings familiares das duas famílias que controlam o banco até hoje. E a gente cuidava de todas as empresas do grupo. Tinha umas 95 empresas. Sim, sim. Duratex, interessante, né? Eli Queiroz, todo conglomerado financeiro. Porque ele te depara com um número vasto, assim, de tramitações financeiras e contábeis, né? E aí, não é algo linear. Tem muita conexão, né? O mundo dos negócios, a linguagem é a contabilidade. Sim. Se você não conhece contabilidade, você está fora do mundo dos negócios. Mas eu tinha muita visão, dizer assim, empresarial. Então, eu olhava para o negócio e via oportunidades de planejamento, de economia fiscal.
E fui muito bem sucedido lá. Com 2 anos depois, eu fui 4, 5 promovido. anos. Promovido a head do departamento. Eu era o mais novo, porque lá no Itaú, naquela época, você tinha os crachás. Sim, ó. Definiam o nível hierárquico Black. que você tinha. Black já. Exatamente, eram as bolas de bilhar, as cores da bola Sim, de bilhar. que ia movimentando. Então, imagina, com 24 anos eu tinha o crachá preto, que era o crachá mais alto. Sim, sim. E ainda, como eu Trâmite tava, livre. quando eu estava na road, ainda tinha uma tarja preta no escrito assim, livre acesso. Duplo preto. Nossa, Ó, alguns almejam o cartão de crédito Black, né? Pô, com 24, 25 anos, tu já tinha o cartão de funcionário Black do banco, né? Então, Rapaz, foi bem rápido essa minha ascensão, mas eu era inquieto, né? Sim. Eu olhava e via muita hierarquia acima de mim. E aí eu me sentia sufocado, eu falei, vou preciso buscar liberdade com esse conhecimento que eu tenho. Exatamente. Aí surgiu lá em 1989, já em 89, já tinha feito 5 anos de Itaú, apareceu o Carrefour na minha vida. Certo. O Carrefour, eu entrei para montar toda a estrutura da área tributária, que estava um pouco desorganizada, então montar a área tributária. Só uma partezinha, Padilha, assim, notem até agora, né, que o Padilha, ele estava com novo, né, menos de 30 anos, né, começou cedo essa trajetória, ele estava numa empresa, uma das maiores empresas do país, praticamente ali no topo da hierarquia de funcionários da empresa, né, que é o Banco Itaú, que é uma empresa linear, né, dentro do que ele estava fazendo. E com todo o conhecimento que ele tinha e as buscas que ele fazia de enriquecimento de conhecimento, né, de cultural dele, de busca pessoal, viu o quanto é importante a pessoa não desistir dos seus sonhos e dos seus objetivos, né? Porque ele está numa empresa grande, as pessoas poderiam, né, se acomodar ali. E o que ele fez? Ele foi se envolver agora com o varejo, propriamente dito, né? Que é o Carrefour, uma empresa que quase todos nós conhecemos no país, né? E o varejo é bruto, o varejo é complicado. E agora ele vai começar a contar essa história para nós, a partir do Carrefour. O varejo era bruto e o Carrefour era muito bruto. Tanto que, assim, toda a estrutura... O Carrefour, naquela época, só dando um contexto, né? Ele tinha perto de 20 lojas e com essas 20 lojas passou a ser o maior varejista do Brasil, ultrapassando o Pão de Açúcar na época com 500 lojas. Caramba. Então eu entrei bem nessa... de faturamento daí. Entre 20 e 30 lojas em faturamento. Então era uma máquina de vender... De faturar, de gerar Era impressionante. Né? Depois eu vou contar mais para frente, eu dirigi uma loja que vendia 330 milhões de dólares faturamento líquido. Números aí. Se colocasse É quase outro cofre de ouro para contar, hein? Se fosse colocar hoje, a gente está falando aí de 1,5 bi, uma loja. Na Barra da Tijuca, o Carrefour Barra, na época, lá em 92. Né? Mas voltando, eu entrei no back-office, né? Então montei lá a área tributária. Eu era um outsider e o Carrefour, assim, quem estava... Eu queria ir para a operação. Né? Sim. Mas por enquanto estava de fora organizando as coisas. Eu estava no back-office. Aí, por que o Carrefour era muito bruto? Era uma estrutura muito dura. Porque nas lojas, basicamente, era gente que tinha se feito sozinho. Era o pessoal não tinha frequentado faculdade, mas tinha aprendido o varejo ali quebrando pedra, né? Que era a cara do varejo mesmo, né? Quase até hoje ainda, né? E era gente... E o Carrefour, ele tinha uma característica que deixou de existir lá em 98, 99, quando ele se fundiu. Depois eu vou contar essa história da fusão do Carrefour. Ele era descentralizado. Cada loja era uma unidade quase autônoma.
Deixa eu ver. O diretor da loja recebia lá uma procuração. Difícil para organizar. A gente dava uma procuração para o diretor, ele podia comprar, vender, contratar, demitir, Caramba, gerir ativos. Independente, a gente chamava que... de cargo completo. Então, ele era um empreendedor. Sim. Então, o sonho era você ser aquele empresário que dirigia uma loja do Carrefour. Nesse formato, consegue já quem é quem, né? Porque quem tem aptidão vai fazer o resultado. E quem não tem, tu vai ver as diferenças. Exatamente. Né? Então, não tinha computador. A gente está falando de uma época que os computadores eram basicamente nas áreas centrais das empresas. O computador ainda era movido a cartão, disquete. Só para salvar os dados. Impressora era matricial, papel zebrado, né? E a transmissão de dados era por linha telefônica, né? Na madrugada, né? Porque era pulso único. Porque de dia não dá, era muito caro transitar dados de dia. Mas montei essa área, levei um time para lá e praticamente 1 ano e meio depois eu estava disponível para ir para a operação. Só um detalhezinho assim, nisso que tu falou agora para a gente não perder. Conta um pouquinho para quem está hoje, que tem banda larga, 5G, internet baixa, não sei o quê. Como é que era? Isso tu comentou, ele transmitia esses dados aí dessas grandes empresas naquela época. Não, era assim, o fechamento contábil, porque cada loja era uma unidade autônoma, então tinha 2 contabilidades. Tinha 2 áreas na contabilidade da loja. A contabilidade comercial e a contabilidade geral. E aí, quando fazia o fechamento, gravava num disquete. Certo. E mandava um portador ir até a sede da companhia, levar esse disquete. Aí alguém Se fosse urgente durante o dia, né? Porque... ali na sede da companhia, alguém juntava os dados, consolidava. Isso. Salvar o banco de dados. Né? Isso porque já é uma época que tinha computadores. Eu estava no Itaú quando houve a transição quando começou. Né? Lá ainda, voltando um pouco no tempo, aí, na época do Itaú, o Itaú tinha a Itautec, que era a empresa de tecnologia, tinha a Itaúcom, que era a empresa de componentes lá em Manaus, e o Olavo Setúbal era um banco de engenheiros, acho que não me engano da Poli, e eles adoravam tecnologia, então o banco chegou um dia lá, tirou todas as máquinas de escrever IBM Esfera, que era também uma tecnologia mega sofisticada na época, trocou todas as máquinas de escrever por computador da Itautec. Então, de repente, todo o banco ficou informatizado. Aprendendo de novo. Mas isso anos 80, né? Sim. Aí no Carrefour, imagina, a operação era grande e tinha que ser muito barata, porque vendia muito barato, né? Era o fenômeno dos atacarejos hoje, né? Era o Carrefour sozinho fazendo isso. Os números eram grandes, mas as margens eram enxutas. Eram enxutas e o volume era gigantesco, como eu falei aí de uma das lojas. Aí eu montei o back-office lá e eu fui aceito, mesmo sendo um outsider, um cara de fora, não vendo de baixo lá da operação das lojas. Eu fui aceito porque eu fiz 2 operações bem grandes lá, que uma delas funcionou, um planejamento que pagou bônus para todo mundo durante 2 anos. O pessoal reconhece. Reconhece. Esse menino é bom. Aí, e outra, a gente fez um stock option lá na época. O Hugo Betlin era o CFO do grupo. E foi uma inovação. Legal. A gente fez stock option com uma empresa limitada. Então, como o resultado veio muito rápido, muita gente ganhou 1, 2 anos de bônus em 1 ano. Porque... E aí também, então foram 2 tacadas, assim, esse menino, vamos ver se ele é bom mesmo na operação. Aí eu migrei para a operação. Eu cuidava do departamento de eletro, então fui fazer um estágio, eu era diretor, rebaixei o cargo, fui ser gerente. Para ir para e aquele tempo não abria de domingo, mas a gente abria e fechava a loja de segunda a sábado. Né? Putz, abria às 7, a loja abria às 8, a gente chegava lá às 6h30, às 7. A loja fechava às 10, a gente ia embora às 11h30 da noite. 14 horas lá. Era assim, esse era o ritmo. Varejo era isso mesmo. E
E aí foi lá que eu comecei a ver como é que o varejo de grande porte funciona. Se comportava. Funcionava, funciona, e funciona hoje. A diferença é que lá era feito em caderno, papel, e hoje é feito em sistemas... Dados computacionais. Quase com inteligência artificial hoje, né? Praticamente. Né? Mas, e aí, eu juntei o meu conhecimento tributário, na época financeiro também, eu fui professor de finanças e contabilidade também depois. Inflação de 30% ao mês. Sério. Lembra? Antes do Plano Real? Plano Cruzado, Cruzeiro, Cruzado 1, Cruzado 2. Não, foi... Plano Sarney, Sarney 1, Sarney 2. Teve época tá 85%. Né? Aí eu juntei e o Carrefour, no Carrefour a gente era remunerado pelo capital de giro positivo, né? O capital de giro negativo, né, na realidade. Então, a gente vendia o estoque mais rápido do que pagava o fornecedor. Entendi. Isso gerava um fluxo de caixa positivo e a matriz remunerava a loja, por isso. Então, era uma equação. Eu conhecia bem o tributário também, porque eu era... Sim, já era oriundo dessa área, tinha vindo do né? tributário. Isso. Uma coisa interessante, os né? fornecedores... Tinha acabado de ter a Constituição de 88, tinha surgido alíquotas diferenciadas de ICMS. Então, tinha os estados nordestes, isso não é de 88, é de antes, mas os estados do Nordeste tinham alíquota interestadual, eram menores do que as alíquotas internas. Né? Então, quando saía de São Paulo, do Sul, e entre estados ia a 12%, para aumentar o ICMS pago no estado, dentro do estado, porque lá dentro do estado era 18 ou 25, e para o Nordeste era 7. Bastante diferença. E lá dentro do estado era 18, 25, ou cesta básica, enfim, sempre existiu uma tributação menor para a cesta básica. Mas o fornecedor nosso tinha a mania de ter uma tabela única nacional. Não importa onde tivesse sua loja. Mas como assim, cara? Se em São Paulo eu tomo crédito de 18 e no Nordeste eu tomo crédito de 7, não pode ser a mesma tabela, né? Então foi a primeira... A gente começou a negociar com os fornecedores as tabelas por loja. Sim. Se eu vou te comprar de lá no Nordeste, eu quero essa diferença. No Centro-Oeste, as lojas que mais vendiam, Brasília, Goiânia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, fornecedor em São Paulo, estava com a tabela 18, mas saia 12. Então foi o primeiro ganho que nós tivemos. O segundo foi de negociação, porque era uma equação. Então surgiram as primeiras calculadoras programáveis, que tinham funções de solução, solver, que era uma função da HP, HP 19B2, 17B2, todas programáveis. Eu fiz um programa de negociação. Então, eu colocava preço de ICM de entrada, ICM de saída, giro de estoque, né? Quanto tempo eu vendia, quanto tempo eu pagava o fornecedor, calculava o capital de giro, a depuração ali. Fazia quanto era a taxa interna de remuneração do capital de giro, a gente chamava de RTM lá na época, também colocava o ICM de entrada, ICM de saída, não tinha piscofins na época, o IPI era custo e tal, e a margem objetiva, a margem é 30, 20, 25, 28, e ele calculava qualquer variável. Já na hora. E a variável que a gente mais gostava de calcular era pedir custo, né? Sim. Então o fornecedor chegava com uma tabela 100, eu calculava ali, dava 82. Eu pago, quero comprar, eu pago 82. E aí foi um choque para os fornecedores. Sim, porque eles tiveram que ir atrás também. Porque funcionava muito bem quando você negociava item a item, né? Então, como eu estava lá no departamento de eletrodomésticos, tá mais na tua mão e eram... Né? Eu quero vender televisão a 999. Esse mês tem que pagar 630. Sim. E aí eu comecei a ganhar fama. Sim, pelas ferramentas, pelas tuas soluções. Né? O departamento em um ano virou de 17º de loja. Sim. Para primeiro, segundo departamento de eletro do Brasil. Os outros gerentes tudo orelha em pé, né? Aí essa fórmula ganhou lá a área interna do Carrefour. Como assim tá ganhando de alimentos? Né? Aí virou uma ferramenta de negociação. Sim, de negociação. Interna. Eu fui promovido para gerente nacional de compra de eletro. Legal.
Sim, centralizei, isso, né? foi a primeira centralização do Carrefour, porque até então era descentralizando. Tem Porque, que- na realidade... Porque tu só conseguiria fazer isso também centralizando, porque senão Exato. tu não tinha acesso lá da outra loja estivesse fazendo. Centralizamos, a gente ganhou na centralização Poder de compra. 5 né? a 10 pontos de margem. É, poder de compra. Na época. Tudo, né? Aí já fui, já me viram, pô, esse moleque realmente faz a diferença. Pra investir. Fui porque dirigir, tá... fui dirigir a loja do Carrefour. Como diria, tá se pagando, né, Padilha? Fui dirigir a loja do Aricanduva, cara, aqui do lado. Grande, hein? Loja grande. Estamos aqui no Anália Franco, Aricanduva. Naquele tempo, não tinha grandes concorrentes. Eu tinha um concorrente que era o Cândia, lá em... o Cândia. Zona Oeste, lá. Né? Lá no Zona Norte, isso. Como que é? Tucuruvi. Freguesia, Tucuruvi ali. Né? Lá, então, os clientes andavam... Porque andar meia hora de carro lá em 93 era diferente de andar meia hora de carro hoje. Hoje esse trajeto é 1h30, no né? bairro, hoje mas as pessoas saíam lá do Tucuruvi para comprar no Aricanduva e vice-versa. Entendi. E essa loja também foi um crescimento muito forte. Eram máquinas de venda mesmo, de venda. Possibilidade de atingir o... Né, e como a gente tinha liberdade de fazer as coisas, né, de empreender, ainda era razoável, era todo descentralizado, exceto o eletro, que tinha acabado de ser centralizado. Fazer, né? A gente fazia muito barulho. E esse... cuidava da venda, da compra, da publicidade. Eu lembro que a gente teve um aniversário aqui no Aricanduva, acho que foi em 93, 94, acho que foi em 93. A loja tinha feito 10 anos, né? E nós fizemos um show de aniversário, cotizamos com os fornecedores. Era aquela agitada ali, com a clientela lá e tal. E botamos 45 mil pessoas dentro do estacionamento da loja do Aricanduva do Carrefour. E com raça negra, um show com raça negra. Nossa, na época estava em alta. Foi aniversário da loja. Foi assim... Eu lembro bem porque rivalizou, no mesmo dia, tinha um show do Rolling Stones. A diferença é que o Rolling Stones era pago, né? Não, sim. E o nosso era de graça. Então, mas tinha, justificar um pouco, foi né? pau a pau em termos de público. No Pacaembu, o Rolling Stones estava dando show e nosso... Teve no supermercado ali. A Polícia Militar mandou cavalaria para cuidar do perímetro. Enfim, quando perceberam o tamanho do negócio, tiveram que se movimentar. A gente podia fazer essas coisas naquela época, né? Que faziam a diferença, né? Sim. Aí surgiu uma oportunidade de eu pegar a primeira loja do Brasil, que era na Barra da Tijuca. E eu fui para lá, já em 94. 93, 94, não precisão das datas, mais ou menos. Essa loja era absurda. Tinha 19 mil metros quadrados de área de venda. Tem a loja hiper mesmo lá. Alguns dados, assim, só para quem é do varejo, né? Acho que nunca viu uma carreta trucada de arroz. A gente recebia 5 carretas trucadas de arroz do Rio Grande do Sul por dia. Nem entrava a loja, vendia E a carreta fazia a parte lá, as docas da loja, a carreta fazia 8. Então ela manobrava. Então, como era grande a loja é grande ainda, acho que ela não foi mexida, né? Tinha 119 PDVs na linha de checkout. Nossa, né? sim. 119 era... Quase 200 metros só de Tinha checkout. 4 mil funcionários. Praticamente grandes, uma empresa grande, e tinha mais 3 mil terceirizados, que é promotores. Sim, se envolvem no preço de alguma A gente media porque a gente entre almoço e jantar, eram 7, 8 mil refeições por dia. Também tinha um refeitório gigantesco. Sim, tinha 4 mil vagas de estacionamento, era outros números. E essa loja que vendia 330 milhões de dólares, para comparar são números expressivos, com empresas do mundo, né? Você tem que tirar o imposto, né? Porque todo mundo no mundo compara vendas líquidas e não vendas brutas. Mas vendas brutas daria uns 400 milhões de dólares, né? Por ano. Sim. Números expressivos. E nessa época o Carrefour estava já flertando com a centralização. Então eu já via necessidade por questões de competição. Começou a notar que precisava, né? O Walmart chegando perto. E foi naquele ano que o Walmart desembarcou no Brasil.
E eu fui convidado para ser... Aí o Walmart, aí o Brasil avaliou Era o Red Hunter e tal, que eram as pessoas que aí estavam... eu quero voltar para São Paulo, tal, voltei para São Paulo. Fui ser diretor comercial Aí o de Walmart Não Alimentos pescou lá, né? do Walmart. Não falava inglês, Sim. falava razoavelmente francês. Sim, por causa do Carrefour, né? Aprendi a falar inglês Que legal. lá dentro da empresa, né? Com o pessoal de Bentonville, lá, o pessoal do Meio Oeste, né? E aí, lá eu fiquei 5 anos, diretor comercial. Para mim, foi assim, o Carrefour era a melhor empresa... cada empresa tem um viés, né? Acho que o Carrefour era trocado pela operação. Uhum. Então, a empresa... De chão mesmo ali. DNA operacional, né? Sim. Muita disciplina operacional, precisão, a cultura de fazer a coisa direito, o perecível impecável, arrumação quando a loja abre de manhã, impecável. O Walmart já era outra coisa. Era uma empresa tocada pelo comercial. Então, era o comercial que mandava. Que comandava a empresa, né? E eu entrei no comercial, então voltei para uma outra área. Parte, a empresa ficava em Osasco, nós abrimos 2 lojas no mesmo dia, lá em final de novembro de 94. Certo. 94, 95. Aí as datas já estão ficando longe para mim agora. Não, mas... E foram fantásticas, porque essas lojas... Uma em Santo André e uma em Osasco, vendia $1 milhão em média por dia. Rapaz, $1 milhão sem por imposto, dia? Por dia. E a guerra em Osasco e Santo André era com o Carrefour. Sim. O Carrefour, a metade do time do Walmart Brasil era esse Carrefour. Sim. Então, o pessoal que ficou no Carrefour olhava pra gente e falava assim, pô, vocês são os nossos inimigos agora. Conhece tudo do nosso métier, né? Viveu 10 anos juntos. Aí eles compraram ali em Osasco, era Linhas Correntes, e fizeram uma loja em tempo recorde e abriram a loja antes do Walmart. Nossa, aí... Uma semana. Aí desafiaram. Aí era guerra, cara. Era guerra. Inclusive, porque no mesmo site do Walmart, em cima, você vai lá, hoje está lá ainda. Mudou de nome, mas o Carrefour em cima, o Walmart era embaixo, um terreno um pouco para baixo, já numa esquina, numa estrada praticamente. Sim. Junto tinha o Sam's Club. Certo. E o escritório central do Walmart era ali. Que depois hoje virou um shopping, né? Certo. Mas, cara... E os clientes vinham nas lojas, às vezes vinham no Carrefour, não tinha lugar, deixava o carro no Walmart. Para ir comprar. Que o Walmart tinha mais vaga, porque tinha maior, laje, tinha pensado estacionamento nisso. Embaixo e em cima. Tinha pensado nessa solução. Mas a maioria das vezes o Walmart resolveu ganhar a Terceira Guerra Mundial do varejo aqui no Brasil, né? Falou assim, eu vou destruir o Carrefour lá, o francês. Vou pegar os franceses lá no Brasil. Então a gente fazia lá, tinha um programa chamado Rest in Peace Carrefour, né? Que era... O pessoal ficava dentro da loja do Carrefour, do tá com rádio e passando os preços. Era para ter 50 produtos, 30, 50 produtos, que eram os ultranotáveis, né? Era 15% mais barato que o Carrefour. Cara, não tinha fim. Aí... e o Carrefour fazia a mesma coisa. Sim. Nessa época eu fazia muito isso, né? E aí o cliente deixava o carro dentro do Carrefour, no estacionamento do Carrefour, comprar no Walmart e vice-versa. Só que os seguranças do Carrefour, quando pegavam os carrinhos abandonados lá, que do cliente jogava por cima da cerca. Só que tinha 15 metros de distância. Jogava lá. A guerra era em todos os níveis, cara. Sim. Era tipo Corinthians e Palmeiras na estação de metrô se encontrando. Né? Era briga de... E foi nessa... Até teve uma reportagem da Globo, a jornalista era a Miriam Leitão, ela voando de helicóptero falando assim, é aqui que o varejo do mundo se encontra, a maior batalha do varejo do mundo, que era o Carrefour, o maior varejista europeu, e o Carrefour, e o Walmart, o maior varejista do mundo na época, mas ele estava basicamente nos Estados Unidos, Canadá, México, ele estava focado na América do Norte. Lá. E foi uma guerra.
Uma guerra. Imagina. Aí o Carrefour marcando o Walmart em cada... Mas aqui o Walmart também aprendeu a fazer varejo, hein? Aprendeu. Eu acho que aprendeu... Porque lá ele tava mais sossegadão, Tá, mais americano, né? Mas aqui a varejo americana é um outro capítulo. Eu acho que teve vários erros, entre eles não conhecer o varejo brasileiro. Sim. Porque nos Estados Unidos, naquela época, o varejo era um negócio de 40, 50 de margem. Sim. E aqui no Brasil, o Carrefour já tinha feito o discount. Poucos, já tinha trazido a cultura de ser barato. Sim, E já tinha derrubado as margens para 10, 15 pontos abaixo do que o Walmart estava acostumado a trabalhar. Aí os americanos, quando pegavam os números, coisa aqui do Brasil, faziam what the hell is that? Era isso, né? E aí foi um desastre. Essa primeira operação, primeiro mês, o P&L... Foi a primeira vez que eu vi o P&L ter o mesmo número no top line e no bottom line. Vendeu 30 milhões de dólares e perdeu 30 milhões de dólares. Então, foi um desastre. Teve uma intervenção americana aqui. Aí botou as coisas no lugar, mas o Walmart nunca conseguiu, de fato... se adaptar, né? Se adaptar. Eram culturas muito distintas, por exemplo. Né? O Carrefour, ele vinha para o Brasil, o francês vinha falando português. Certo. Então ele se comunicava, conseguia conversar com as pessoas aqui, com os funcionários, né? O americano fazia 3 mil pessoas na sede e aprender inglês para falar com 5 americanos. Sim. Então, essa era um choque cultural bem grande, assim, na situação. Básico, né? O esforço, né? Para participar daquela cultura e usufruir dela, né? E tinha tudo para dar errado, e como deu, né? Ficou acho que 15 anos, 20 anos aqui, nunca deu resultado. Comprou redes, etc., mas continuou. Mentalidade centralizada na sede da companhia. Isso, teve um sucesso ali, de uma certa forma, porque comprou, investiu financeiramente naquilo, mas não por aumentar ali a sua rede interna. Tanto que não deu certo no mundo inteiro, né? O Walmart, ele basicamente América do Norte, né? México, porque comprou o maior varejista do México, Canadá, porque comprou o maior varejista do Canadá, e Estados Unidos, porque é onde nasceu. É nativo lá mesmo. Né? Mas o Carrefour realmente é uma empresa multinacional, né? Eles sempre tiveram, pelo menos aqueles franceses, aquele time que era basicamente Carrefour, depois teve a fusão com o Promodês, que mudou bastante a cultura da empresa. É irreconhecível o que é hoje, do que era, né? Sim. Mas eles vinham com essa se entrosar com a cultura local, de integração e fazendo as coisas de acordo com as regras locais, né? Acho que essa capacidade de adaptação foi fundamental para o Carrefour se dar bem no Brasil. E hoje continua sendo muito, né? É o que é, muito forte, muito grande. Tem dificuldades pelo tamanho, mas consegue entender isso melhor, né? Talvez. Bom, Padilha, vamos fazer aqui pessoal, entendemos até agora o que a gente vê da trajetória aqui do Padilha, essa trajetória excepcional, né, profissional, né? Vocês veem que ele, que nesse momento, ele ainda está numa trajetória, ainda é uma pessoa nova, né, de idade, ele está lá nos anos 90, né? Ele já passou praticamente pelas das três grandes empresas aí no país, né, Itaú, Walmart, Carrefour. Ele teve que aprender mais 2 idiomas, né? Então ele já está falando ali 3, óbvio, né, com o nativo, né? Para chegar onde ele queria, né? Ele não aguardou, não esperou, não se acomodou, né? Ele investiu nele, ele buscou lá as coisas que ele queria, né? E foi a luta, assim, se entregou para o que ele tinha que fazer. E os resultados vieram, né? Isso aí, Padilha. Excepcional, né? Excepcional a trajetória. Isso a gente já está falando aí de 98, 99. Né? Quase entrando nos anos 2000. Daí. Quase 2000. Aí eu resolvi também mudar, sair, recebi uma oferta irrecusável para ir para o Rio de Janeiro de novo. Certo. Tocar metade de uma empresa gigante lá que chamava Sendas, que era o Carrefour. O que o Carrefour era para São Paulo, a Sendas era para o Rio. E tanto que nenhuma empresa fora do Rio dá certo lá no Rio. Sim. Mas, cultura também, né? Cultura também. E aí eu fui tocar o hipermercado do Arthur Sendas, que chamava Bon Marché.
Bom Marché. Tinha a loja que mais vendia, Forte acho no que varejo brasileiro também. Assim, É. reconhecido, né? era um clone do Carrefour. Certo. Tinha umas 15 lojas. Ela, por exemplo, a loja da Ilha do Governador tinha 3.000 metros quadrados, era a loja que mais vendia por metro quadrado acho que no mundo, talvez. Caramba! Era essa loja. E aí, a loja era pequena, eu negociei com a portuguesa lá da Ilha, a parte de trás, a gente dobrou o tamanho da loja, foi lá 7, 8 mil metros de área de vendas, depois virou um Extra e hoje, acho que se eu não me engano, é um Açaí. Mas aquela loja, já estou falando de 99, 2000 ali, dobrou de tamanho e aí virou um hipermercado de fato. Mas o Rio de Janeiro não tinha Guanabara. Guanabara era muito pequeno, Sim. Mundial não existia, existia Dallas Renner Continente, que foram comprados pelo Carrefour, o Carrefour transformou eles em hipermercado, era um supermercado. Que nem a Rede Nacional no Rio Grande do Sul que eles compraram. Exatamente. E essa mudança fez perder muito faturamento. Sim. E aí surgiram as outras redes. A nossa cresceu pra caramba e o Guanabara comeu lá pelas bordas, porque... Sim. Sobrou ali os menorzinhos. Porque eu saí em 99 e do São Marché, daí você das Sendas, e a Sendas quebrou em 2003, né? Ah. E aí o Guanabara pegou o Carrefour saindo do Rio, as Sendas quebrando. Sobrou eles, né? Guanabara dando de braçada. Guanabara, Zona Sul, que é basicamente lojas litorâneas lá no Rio. Sim. Depois o proprietário dos imóveis comprou, quando o Carrefour saiu, ele comprou as lojas, virou uma rede. Tinha, né? Como é que era o nome da rede lá? Que hoje virou Cencosud. Presunic. Enfim, em Rio de Janeiro eu conheço bem porque eu fiquei acompanhou lá todos praticamente os 5 anos, né? nessa história toda. Sim. Aí o Abílio, já em 2000, me chama para vir trabalhar no Pão de Açúcar. E ele queria que eu fosse para os hipermercados, para os extras. Sim. Tem um extra aqui e tal, opa. Padilha, vamos trazer para nós. Carrefour, enfim, Saint Marché, Bom Marché. Mas ele falou, antes você precisa botar em ordem, você tem uma experiência em eletro, você precisa ajudar a gente no turnaround do nosso negócio de eletro. Que chamava Eletro. Chamava Eletro. Da Eletro, tá. Que eram lojas... o grupo Pão de Açúcar tinha o Jumbo Eletro, as lojas grandes foram convertidas para Extra e as lojas pequenas viraram Eletro, só com eletrodoméstico. Só com parte elétrica. E eu tinha umas 70 lojas. Fazia 5% da venda do grupo e era 90% dos problemas. Nossa, imagina, né? E eu consegui dar uma resolvida. Sim, pelo menos organizar. Organizei, né? Deixei o sucessor lá. Já tinha contratado o sucessor. Na realidade, ele estava lá, eu tinha escolhido ele para ser o sucessor. Isso, treinar ele lá. E aí, aí, já um ano e meio depois, fui para o Extra, cuidei do Extra em São Paulo. Na realidade, o Abílio dividiu o estado no meio. Sim. O lado leste era do Maurício Cerruti, que também é ex-Carrefour. E o lado oeste, São Paulo cortado no meio, era a minha, né? Ele ficou contigo daí o lado oeste. Hã? Aí o lado oeste ficou contigo daí. Ficou comigo. Que eram as lojas do interior de São Paulo, de Santos, Sorocaba, e as lojas aqui, as melhores lojas de São Paulo. Certo. A divisão era a Avenida Paulista. Você imagina. A Brigadeiro era uma loja da região leste, e essa região de São Paulo pegava as melhores lojas. Loja aqui que era na JK, que era um ex-mapping, que virou Pão de Açúcar, depois foi convertido para Extra. A gente colocava, cada gôndola mais que a gente colocava, que era uma loja muito grande, né? Sim. O faturamento aumentava. Então a gente, no primeiro ano, aumentou o linear de gôndolas, de disposição de produto. A loja dobrou de tamanho. Já dobrou de tamanho de venda, já. Dobrou de tamanho. E a loja do Morumbi, onde tinha sido um Paz Mendonça, também era um absurdo de venda, né?
Então, o Extra era uma máquina de fazer dinheiro. O Extra sempre foi uma marca reconhecida, né, pela população, né, como uma marca de bom produto, de preço. Né? Foi a marca que ganhou do Carrefour no Brasil. Isso. O Walmart não tinha, já estava morto aqui, né, não tinha energia. A gente vendia loja contra loja o dobro do Walmart e vendia 20%, 30% mais que o Carrefour, assim, lojas próximas, né? É que o Extra sempre teve, com a população, uma imagem de que era barato. Assim, não é barato, não é bem a expressão correta, né? Mas tinha melhores preços. Eu né? não sei bem definir o que era o Extra, mas assim, vendia muito. A visão da população, não vendia dizendo que era a realidade, né? E tinha, assim, um departamento muito forte, que era o departamento de eletro, né? Então, sempre... Dá para controlar a margem direito. Né? Sempre fazia volumes gigantescos de eletrodoméstico e a mercearia perecível. Então, fazia... Hoje é raro, né? Porque a televisão tem um alcance muito pequeno, bem menor do que foi, por causa das redes sociais, né? Mas naquele tempo não tinha rede social. Não, TV. Estou falando de 2004, 2005, era TV. A gente, por exemplo, quando fazia promoção de leite, frango, cerveja e picanha... Já anunciava. Não, a dificuldade, sabe qual era? Conseguir picanha suficiente para... Né? Porque venda não. Não, a gente começava a comprar picanha tipo 20 dias antes, fazer 30 dias antes. Aquela projeção de oferta que ia ter. Era um negócio incrível, a elasticidade que tinha uma oferta do Extra. Sim. E o Extra tinha essa característica de ser uma rede com muito forte em ofertas, né? Então era esse combo, né? Era frango, leite, cerveja, picanha, carne, né? Mas eu lembro que nessa época aí dos anos 2000, eu estava numa rede aqui, né? E aí fazia essas ofertas promocionais, né? Então era pizza R$ 1,99 e alface a 10 centavos. Nossa! Não, então, eu aprendi isso lá no Rio. Chuchu a 1 centavo. Eu botava essas coisas mesmo. Nossa, porque, assim, aí a galera vem. O chuchu a 1 centavo enchia a loja. Exato. O caminhão de chuchu, naquela época, custava R$300. Então, você perdia R$300 e enchia a loja com chuchu a 1 centavo o quilo. Era isso. Uma coisa que era muito importante na época e... Hoje é muito diferente, né? Mas o apelo promocional era muito... E a gente chegou a dar casa, carro, TV em dobro. Você comprava uma TV e ganhava uma... bem. Nossa! O Carrefour trabalhou bem isso. Eu lembro que tinha nas lojas, todo dia, vamos sortear não sei o que aqui, tem 10 não sei o que por metade do preço. E a diferença grande, acho que do Carrefour e do Extra Pão de Açúcar, né? Uhum. Era que o Abílio conhecia profundamente o Carrefour. Certo. Porque enquanto o Carrefour já tinha mudado 5 presidentes no Brasil, o Abílio continuava como o dono da rede, né? Então ele conhecia profundamente. E assim, a gente competia... Não existe exatamente uma rede nacional, nunca existiu. Acho que no Brasil, o Brasil é muito grande, né? Mas o Extra, ele cobria razoavelmente o território brasileiro. Tinha loja no Rio, tinha loja em São Paulo, tinha loja no Centro-Oeste. O Sul nunca foi bom para nenhuma das duas redes. Não. Regionalista. Minas tinha muito bem sucedido no Centro-Oeste. E muito forte no Nordeste. Na Bahia, o Extra tinha uma penetração muito forte. E no Ceará, muito forte. E aí teve algumas mudanças no Pão de Açúcar. A entrada do Casino, o reposicionamento do Abílio. E aí ele trouxe um ex-presidente do Carrefour, o Jean Duboc, que tinha dirigido o Carrefour Brasil, depois o México. Ele veio para o Brasil e dirigiu o Extra. Foi ser o head do Extra. E o Jean falou, olha, Padilha, você tem um viés financeiro, né? Então, você vai ser meu controle de gestão. Que era ser o controller de tudo. Sim. Financeiro, né? Basicamente. Então, tinha várias áreas. Toda a controladoria, toda a inteligência de controles e gestão... eu tinha gestão comercial também, então todos
os diretores de mercadoria tinham, de departamento, Tudo respondia para ti. tinha um controller, não, respondia por Jean, mas eu certo. tinha o controller, tinha um controller daquilo, e era muito forte em controle. E a gente triplicou a rentabilidade do Extra em 3 anos. Saiu porque vendo os números, né, tu consegue entender o que tu consegue fazer para... E eficiência, porque lembra que eu falei que o Carrefour tinha aquela eficiência, aquele foco operacional? Sim. Por exemplo, a gente lavava a loja todo dia. De levantar gôndola, né? Quem que levanta gôndola hoje para... e no Extra, quando a gente assumiu lá, o Jean veio, as lojas tinham a cultura de elas não eram lavadas, elas passavam um pano lá. E a gente ficou, assim, 3 meses lavando as lojas. Puxando. Não, porque hoje a molecada... Mas, assim, as lojas... Você vai ver supermercado com cheiro misturado de alimento, detergente e pinho-sol, sabe? Aquele cheiro característico. Isso é sujeira, a loja suja. A gente levantava as gôndolas e lavava, tirava a crosta, limpava com um raspador, né? Uma enxada quase, uma espátula. E esse era o padrão que o Carrefour sempre teve, né? Então o Extra passou também a ter esse padrão. Então limpeza, disciplina, controle de perdas e quebras, foco operacional, foco na formação técnica dos perecíveis. Os perecíveis, eles são profissionais, né? Você não compra um bife pronto do frigorífico. Sim. Ainda não, né? Mas, de repente é uma ideia. A não ser hoje, nessas lojas da Swift que tem congelados, né? Mas a carne era toda processada, né? Cortada, os traseiros eram recebidos, os quartos, né? Os traseiros e dianteiros eram desossados na loja. Depois que veio as peças mais prontas, né, dos frigoríficos e tal, mas eram profissionais. Então você tinha que ter uma formação técnica, né? Tanto no Carrefour quanto no Extra. Isso sempre foi muito forte e foi um dos fatores que fez a rentabilidade da companhia. Sim. Produto mais fresco. Que é um processo que afeta bastante. Mais controle sobre custo e margem. Então, os perecíveis eram o motor do Extra, né, nessa questão de rentabilidade. Certo. E o Extra foi muito bem sucedido nessa época. E eu lá como controle de gestão. Aí eu ganhei o rótulo dentro do Pão de Açúcar, do grupo lá, pelo Abílio, de ser um bom resolvedor de coisas complexas. Ele mesmo me falou isso. Aí eu mudei, eu fiz 8 coisas diferentes lá. Aí eu fui cuidar de prevenção de... Sim, porque daí tudo onde era crítico foram, consegue ver isso, consegue resolver aquilo. Aí o grupo foi mudando, eu fui assumindo áreas, eu voltei para o back-office, cuidei de prevenção de perdas, tinha 4.000 pessoas na área de prevenção de perdas. Caramba, o orçamento de gente era 1 bilhão. E a perda era 1 bilhão também. Então. Porque prevenção é o que afeta as empresas. A gente conseguiu reduzir, eu acho que o número... acho que foi a menor perda histórica do grupo, foi 1,25. Nós distribuímos, eu lembro até hoje, porque a gente tirou uma foto a gente deu prêmio para quem conseguisse reduzir as quebras. Sim. Nós distribuímos 64 milhões lá em 2007. Porque... Imagina. Não, porque é um foco sempre. De bônus para as lojas que conseguiram reduzir. Conseguiram fazer. Então foi um puta sucesso. Eu também deixei um sucessor lá, saí, fui montar central de serviço compartilhado, porque o grupo já tinha o açaí, já tinha algumas incorporações, Pão de Açúcar, né? Extra. Empresa, aí montei a central de serviço compartilhado. Agora a gente quer crescer. Quem que vai botar ordem nesse processo de M&A, de fusões e aquisições? Chama o Padilha. Diretor de M&A. Porque tu pega empresas de culturas diferentes, né? De negócios diferentes. Né? Aí eu consegui não comprar nada em 2 anos, porque só tinha bucha, né? Só tinha problema. Conseguimos falar não para tudo, que era um problema, mas compramos o Ponto Frio. Aí... que era uma área eletro, né? Que vocês já tinham. O Abílio falou, não, você vai ajudar a tocar. Pegou
O Jorge e eu mandou para o Rio de Janeiro, nós compramos e fomos lá assumir a empresa. Assumimos a empresa, meados de 2009. Ficamos lá simplificando a operação, integrando, transferindo o back-office para São Paulo e tal. E aí surge a fusão com a Casas Bahia em final de 2009. Essa foi o não sei se foi aprendizado isso, né? O lambari engolindo o tubarão, né? Né? Porque a Casa Bahia era 3 vezes maior do que o Ponto Frio lá em 2009. Nessa área, né? Aí a gente já tinha trazido... E até porque daí trazia também móveis, outras coisas que não eram do crediário, né? Aí nós fomos para dentro da Casa Bahia, ficamos 1 ano lá. Entender como é que funcionava aquele emaranhado. Até fazer a integração. Sim. Tocando o Ponto Frio por telefone. Sim. Eu e o Jorge. E aí veio o Fernando Soleiro, que era um cara do Pão de Açúcar, de RH. A gente começou a montar o time. Final de 2010, novembro, a gente lança o que veio ser a Via Varejo. Legal. Aí com as lojas, toda a operação da Casa Bahia, loja, CD, gente, funcionário, vendedor. A gente mudou 600 CNPJs em um dia, 4 mil os PDVs, eles tinham memória... o fisco de olho, né? O fisco estava junto, porque ele foi super parceiro, porque a gente conseguiu fazer isso em meio-dia, trocar as placas de memória fiscal das impressoras. Porque já tinha memória fiscal. Né? Ainda era memória física, né? Ele trocou 4 mil memórias fiscais, que chamava ECF. Né? Que operação, hein? Em um dia. E aí abrimos uma empresa, era de capital aberto, porque a empresa original era a Globex, de capital aberto desde 72, que era lá do Rio de Janeiro, e que incorporou esses ativos operacionais da Casa Bahia, a marca, etc. Você ter ideia como é que era a Casa Bahia, ela tinha 2 computadores mainframes, que na época não era nuvem ainda. A Casa Bahia era o 5º cliente da IBM no Brasil. Caramba. Primeiro era Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú, banco. Santander, banco. Caixa Econômica. E Casa Bahia. Caramba. Então tinha 2 T-Rex, eram TX mesmo. Descrevendo, era uma geladeira side by side, preta, do piso ao teto, uma caixa preta. Era isso que era um T-Rex. Mas ele aguentava rodar 2.000 lojas. IBM, né? Com 27 CDs, rodava tudo. E um detalhe, tinha 2. Um ficava na vitrine para a gente levar o investidor lá, para os investidores. E outra ficava... O que funcionava mesmo, que esse era o backup. O que carregava a operação estava no outro prédio, escondido numa salinha lá que ninguém sabia. E isso lá em São Caetano. Aí nós separamos a operação, organizamos, o back-office foi todo reconstruído do zero, cara. Não tinha... o sistema de estoque margem foi construído do zero, com avião e voo. Que ali devia ser tudo meio que na caneta, na mão. Era diferente, não era uma gestão... familiar sempre típica. E a gente trouxe controles contábeis bastante sólidos. O sistema de estoque que foi feito em 2010, está até hoje funcionando na empresa. Ver, né? Sim, é o que hoje ainda toca. O que roda lá, que roda dentro do SAP. E aí começamos a colocar controle e capturar sinergia. Mais de 2 bi de sinergia. O grupo chegou a ter 45 mil pessoas. Caramba. E todo trimestre fazendo divulgação de resultado e aí indo para mercado, fazendo call com o mercado. Hoje faz vídeo, né? Mas naquele tempo era call. Ficava gravado, enfim, tinha uma responsabilidade fiduciária, estatutário, né? Então você representava a empresa. Claro, e aí foi até 2013 isso. Final de 2012, o Abílio entrega a Golden Share para o Casino. E o Casino
tira todo mundo que o Abílio contratou. Sim. Num dia demitiu... Os infiltrados, não querem infiltrado aqui. Demitiu todos se levam de todas as empresas. Acho que só o Açaí que não mexeu. Sim. Pão de Açúcar tirou todo mundo. Via Varejo tirou todo mundo. Eu e o CFO do Pão de Açúcar fomos os primeiros a ser demitidos, porque o CFO é sempre os caras que eram o alvo, controle, né? Na mudança de controle, caixa, troca o CFO. Controle do caixa. Tiraram o CFO, eu era CFO. Que às vezes é um erro, né? Porque já conhece bem a cultura da empresa, as intermediações, né? Enfim, mas cultural, é sempre uma luta política ali, né? E aí o grupo tomou outro rumo, mas eles demoliram ali naquela transição um legado de 50 anos de história E eles perderam rentabilidade, porque o Pão de Açúcar e as empresas todas eram rentáveis. O Pão de Açúcar era mega rentável, era benchmark de EBITDA global de mercado de alimentar. Era 9% de EBITDA, assim, não existia no mundo. Acho que tinha uma empresa na Ásia que fazia 9% de EBITDA e o Pão de Açúcar no Brasil. Com Extra, com Pão de Açúcar, com Barateiro, com todas as marcas. Os segmentos que ele tinha. O Açaí já era uma empresa, já era uma divisão separada, com o Belmiro lá, já forte. E a Via Varejo era a terceira empresa muito do braço, grupo, né? totalmente separada também, que era muito rentável. A gente, enfim, naquele começo ali, era bem diferente. Não tinha quase nada de e-commerce, muito pouco e-commerce no Brasil. Só para fazer um adendo, assim, quem nos acompanha até esse momento, dessa história extraordinária aqui do Padilha, né? Percebam, né, que um garoto lá que começou com seus 13, 14 anos a trabalhar, que pode dizer assim, sai dessa cama, né? E vai trabalhar, levanta, né? Que você vai trabalhar. Então, que era office boy, né? Carregando papel para lá e para cá, né, na cidade de São Paulo, né? Vê que hoje, na linha do tempo dele, né, lá em 2013, né, ele já passou pelas principais empresas do país, né? E como um gestor, como alguém com cargos de responsabilidade das empresas, né, com cargos de liderança, com cargos reconhecidos, né? Então, é uma pessoa que começou lá como um office boy novo, né? Se entregou ali a seus objetivos e aí, 30 anos depois, ele já tinha passado por Itaú, por Carrefour, Pão de Açúcar, né, Extra, Walmart, e sempre almejando crescer, sempre se entregando para ali os objetivos que ele fazia, né? Não sentou na cadeira e disse, agora eu já tenho aqui um cargo. Não, foi atrás, buscou crescer, buscou desenvolver, foi aprender idioma para, né, se inteirar nas empresas que tinham culturas diferentes, né? Então veja que história impressionante do Padilha, né? Alguém que foi atrás, né? Que buscou ali os seus resultados, buscou se desenvolver, investiu em si ali como pessoa, né? Olhou, eu tenho que fazer as pessoas acreditarem em mim, para isso eu tenho que acreditar em mim. E ele foi atrás desses resultados. Parabéns, hein, Padilha? É isso aí, vamos. E aí, continuando ali de onde a gente agitava. O Casino assume, então tem essa mudança grande aí nas pessoas, nos times. E aí o grupo toma um outro rumo. Depois a gente reconecta aqui, mas eles era uma cultura essencialmente de investidor financeiro alavancado, né? E ele montou um império de varejo, tanto no Brasil quanto na França, Argentina, Uruguai, mas com dinheiro de dívida, né? Era uma empresa alavancada financeiramente na França, tanto na holding pessoal quanto na empresa, na holding que tinha as marcas, que tinha os negócios. E isso ele deteriora bem entre 2012, 2013 até 2019, fazendo um paralelo aqui entre a minha carreira. Tem várias questões financeiras globais que contribuíram para isso também, né? E assim, o varejo é muito difícil um varejo prosperar com capital de terceiros. Certo. Os melhores varejistas, por terem margens muito baixas, as empresas são essencialmente capitalizadas, né? Então, a composição entre capital próprio e de terceiros
de dívida, né? É muito, Sim, sim. é muito apertado. Porque Então, você não paga ali a conta. qualquer varejo. E dependendo do segmento, é mais relevante ainda. Por exemplo, o segmento farmacêutico, que eu atuei, varejo de medicamentos, é essencial você ter uma alavancagem mínima financeira. Basicamente, você tem que ter capital próprio mesmo ali, porque o custo financeiro come na tua margem. O capital de giro é bruto, é brutal o investimento de capital de giro. Sim. Mas, enfim, só fazendo um paralelo da evolução do Casino lá, o Casino ele nunca teve a intenção de ter o eletro como business, né? Então a Via Varejo nunca foi prioridade dele, ela foi perdendo relevância dentro do grupo, desinvestida, muito dinheiro drenado da companhia e tal, e a ponto de em 2019 a Magalu passar a Via Varejo. Certo. O Pão de Açúcar já não, ele tinha uma prioridade muito grande, porque era o core dele. O varejo alimentar na França e alimentar no Brasil. Sim, era o principal negócio. Nativa disso, aí né? Tinha na Colômbia também, tinha investimentos lá. Mas em 2019 o Casino na França pede recuperação judicial lá, que é proteção contra credores. Sim. Lá. E o plano de pagamento de dívida, ele teve que se desfazer dos negócios e onde tinha mais era na América do Sul. Então eles tiraram, sei lá, a dinheiro atualizado de hoje, 15 bilhões do Brasil. Venderam a Via Varejo lá em 2019, um pedaço, né, o controle, 25% por 2.400 bi, então a empresa valia 10 bi. Venderam participação no Pão de Açúcar, fizeram o spin-off do açaí, capitalizaram, o mercado capitalizou o açaí, mas o açaí comprou as lojas do Extra, né? O Extra deixou de existir. Sim. E todas as lojas comprou a infraestrutura, praticamente viraram, praticamente todas as lojas grandes viraram açaí. E o açaí está com a dívida pagando essa aquisição. Então, toda essa operação para o dinheiro voltar para a França e a ponto de pagar os credores lá, destruiu bastante valor aqui nas empresas que ele controlava no Brasil. Deles, entre eles o Pão de Açúcar, a Via Varejo e o açaí foi o que razoavelmente se manteve separado, mas não foi imune a esse processo, que ele levou dívidas no spin-off lá, levou uma dívida que o Pão de Açúcar tinha feito para comprar o êxito lá na Colômbia. Enfim, mas são coisas dessa saída do Casino do Brasil, desse desinvestimento. Né? Mas voltando lá atrás, então aí eu saio, fico fazendo sabático, estudando, investindo em si, investindo em mim. Aí aparecem algumas coisas, eu tento salvar uma empresa de varejo de eletro. Eu fui contratado por 3 bancos credores para fazer esse processo. E eu falei, olha, vocês perderam 1 bi, mas para essa empresa voltar a respirar. Era uma empresa mega relevante, era o terceiro player do mercado que quebrou. Para ela voltar a viver, vocês vão injetar mais 1 bi. Então, aí os bancos, a gente perdeu 1 bi, mas não vão perder 2. Então, essa empresa desapareceu. Mas eu fiquei 1 ano nesse processo de tentar salvar a empresa. Sim. Foi bacana, porque é um trabalho mais técnico, né? Sim. Depois eu fui... me meti na política, falei, vou fazer um trabalho de graça, eu vou ajudar São Paulo, daí eu fui trabalhar na prefeitura de graça, entendi. Diretor de parcerias. Cuidei do carnaval da Vila Madalena. Rapaz, mas era absolutamente o lugar errado do balcão para estar, né? Aí foi uma experiência rápida, foi boa. Faz parte, né? Acho que eu dei minha contribuição lá. Aí voltei já como CFO agora do Grupo Saint-Marché, certo. Que era aqui no Brasil na época era dono do Saint-Marché, do Empório Santa Maria, que é uma loja que rivaliza em termos de luxo ao Santa Luzia, que acho que todo varejista conhece. Essa loja do Santa Maria era o maior vendedor de champanhe
francesa top de linha do mundo, como uma unidade, né? Era impressionante. Acho que ainda é bem relevante. E no Brasil era dono do Italy. Então, a gente tinha 40% do Italy. Então eu conheci bem por dentro, por trás, o que foi aquela entrada bombástica do Italy no Brasil e depois a sua derrocada, né? Na pandemia. Isso. A pandemia destruiu o sonho dos italianos de fazer um IPO global do Italy, que era o plano deles, né? Eu fiquei lá, era mega complexo, porque tinha, apesar de ser pequeno, tinha muito problema acionário, tinha acionistas distintos, originais, que apesar da entrada da Catterton, né, no capital como controlador, não tinham saído da empresa. Então era sempre uma zona ali de conflito acionário. Umas rusgas, né? Que também eu não recomendo para nenhum varejista, né, para nenhum empresário. Assim, senão você precisa de duas diretorias. Uma cuidar das buchas societárias e outra para cuidar da operação. Dois presidentes, né? Mas foi bem estressante esse momento. Mas era uma empresa sensacional. Mas também de aprendizado nessa situação, né? Porque aí tu lida bem no meio da... Eu, infelizmente, tive pouca contribuição, porque logo já surgiu de novo a saída do Casino, por isso que eu fiz aquele paralelo do Brasil, do investimento da Via Varejo, e a família original lá, a família Klein, toma o controle novamente como acionista de referência, me convidam, aquele time que estava lá atrás, que montou a Via Varejo, a grande parte dele volta para reassumir a Via Varejo. Em 2019. E aí eu sou um dos diretores estatutários lá. Nós éramos 5. Sim. Uma equipe que se conhecia muito. E a gente pegou uma empresa quase quebrada. Sim, né? porque não entregou, né? Claro, porque era uma empresa que estava, e por regras de contabilidade e compliance, quando você decide se desfazer do investimento, você declara para o mercado. Então, era uma empresa que estava à venda há 4 anos. O Casino tinha... e o mercado enxergando o jeito que estava. Está morrendo, né? E aí, para a gente, quando a gente assumiu, foi assim, a Via pode ser o que a Magalu tinha sido em termos para o mercado acionário, maior retorno de investimento que o mercado acionário, um dos maiores, né? Histórias de retorno para investidor lá foi a Magalu. Né? O cara investiu tirou 500. Lá em 2013. Foi no começo lá das coisas. Né? E havia, de cara, quando a gente assumiu, a gente enfrentou essa falta de capital. E logo em seguida, a gente enfrentou uma fraude contábil. Então, ter que lidar, assumir a empresa, fazer o turnaround e ainda, né, capitalizar a companhia. E isso final de 19. Sim. Entrando na pandemia em quando a gente acabou o processo processo todo de investigação da fraude e o mercado tomou conhecimento. Que estava organizada a casa. Covid. Nossa, Fechar 1.300 lojas em um dia. Não tinha nem procedimento, porque ninguém pensaria em ter um procedimento para como fechar lojas, porque ninguém esperava que as lojas pudessem ser fechadas, né? Mas foi uns dias mais tristes, assim, e a gente não vendo... Não tinha uma expectativa de prazo para aquilo, de uma linha do tempo para aquilo. E também, assim, acho que a maioria das empresas passaram por isso. A maioria não, todas, né? Foi um choque imenso. Sim. E para nossa surpresa, para nossa alegria, a gente tinha lá um piloto de WhatsApp, de atender clientes pelo WhatsApp lá, que era um projeto de 2017, 2018. Meio adormecido lá e tal. Tava no hall de prioridades, mas algum dia faz. Tá no hall de algum dia faz, né? A prioridade era toda e-commerce. Claro. E a gente tirou... Alguém gritou, tem isso aqui. Foi a gerente de TI mais antiga da empresa, falou, tem esse projeto.
E a gente A botou... pessoa está em casa, está aqui, vai no Zap dela. E o e-commerce, a plataforma tinha sido brutalmente renovada. Ah, sim, sim, Né? sim. Brutalmente no sentido positivo, né? Não, sim, sim. Organizou, né? Deu uma... E aí a gente conseguiu, graças a tudo isso, né? Tudo que a gente perdeu de faturamento nas lojas fechadas, a gente ganhou no e-commerce. Corpo a corpo ali. Né? Acho que todo mundo teve esse... Sim. Mas ninguém, não era esperado. Não. No começo, quando as lojas fecharam, a empresa vai quebrar. Sim. Tu né? imagina como é que faz sem faturar, né? Porque o movimento da empresa é o faturamento, mas, né? Aí todo o movimento, acho que todo varejista que tinha e-commerce acabou tendo uma parcela muito grande sendo compensada pela venda online, né? Sim, sim. E o WhatsApp, a gente até deu o nome de Me Chama no Zap, tinha vendedor que a gente tinha 45 mil pessoas, tinha 20 mil vendedores. O cara colocou uma faixa na casa dele, né? Porque ele estava em home office, ele estava confinado. Botou uma faixa. Me chama no Zap. Sim. Colocou Casa Bahia, o nome dele e o WhatsApp dele. Clóvis, e o pessoal... Quero uma televisão nova, quero um ar-condicionado. Mandava entregar. Tinha vendedor que trabalhava para nós e para Magalu. Colocava lá, me chama no Zap. Casa Bahia e Magalu. Que aí já veio oportunidade. Já é multi. Esse era esperto. E foi super gratificante ter o transatlântico fez o cavalo de pau, né? E acho que nós, a Magalu, na época também, Mercado Livre, todo mundo... Bateu no iceberg, mas conseguiu sobreviver. E aí já o mercado as pessoas, né, a gente já entendia o que podia ser feito. Como lidar um pouco com aquilo, né? Exatamente. Fizemos certeza ninguém tinha, né? Fizemos um follow-on e uma renegociação de dívida de 10 bilhões lá em junho de 2020, né? Nossa, capitalizou a companhia e a empresa voltou a crescer forte. Mas Padilha, isso é uma negociação acho que foi peso, né? Foi feito pelo Davi. O Davi hoje é tesoureiro da Eletrobras, né? O cara que mais fez dívida no Brasil, o Davi. E ele era o tesoureiro da companhia. A gente fez juntos esse processo e foi 10 bilhões. Foi fantástico para um varejo, né? Sim, acho que todo mundo fez razoavelmente a mesma coisa ali, porque era o que tinha era o que dava para fazer. Sim. E tinha que fazer. Sim, não. Mas ali já estava com uma questão bem complexa que enganou muita gente. O juro caiu a 2%. Foi, né? E aí todo mundo, vamos investir o que tiver, porque com a 2% é para onde vai. Aí, capital intenso investido na operação. Porque agora o dinheiro não tá gerando dinheiro, né? Tem que gerar trabalho agora. Mas nenhum varejista sobrevive com uma Selic, um CDI acima de 8. Então, os varejos que dependem começou a subir em 23... Que estão alavancados. Então, é por isso que eu falei da história da alavancagem, né? Sim. Acho que todo mundo que está alavancado, que tem uma alavancagem aí... A maioria dos varejistas... 70%, 80% do capital é dívida. Esses varejistas não conseguem, não tem EBITDA para pagar o juro da dívida, quanto mais a dívida, né? Então, isso está machucando bastante o varejo. Né? O varejo alavancado, né? E está sendo muito bom para os varejistas capitalizados, né? Então, um negócio que eu acho que é um dos mais difíceis do Brasil, que é o varejo de medicamentos, as farmácias, né? Quer dizer, se você pegar a Raia Drogasil, ele tinha um nível de capitalização acima de 90%. Hoje ele tem dívida, mas e você vê onde ele chegou. Sim. Porque estava falando que tem capital de giro, né? Está falando aqui de 120 dias de estoque, né?
enquanto que o varejo alimentar é 30. Nossa, Varejo de linha dura, né? 60 dias, né? Você está falando do outro varejo que é 120. Muito diferente, né? Varejo alimentar, o fornecedor, o mix ali de fornecimento, né? Típico, dá uns 45 dias de prazo, 60 dias de prazo. Varejo a indústria farmacêutica dá 20. Então, o cara tem um capital de giro negativo. Se botar mais recebimento em cartão de crédito, você botar mais uns 20 dias ali, Sim. Você tem 120 dias de capital de giro investido. E isso é a maioria das empresas de varejo com Selic de 15. Na realidade, a Selic está mais para 14 do que para 15, mas, de fato, custa 18, 20, de fato. O spread, né? E o risco lá do varejo. Então, os varejistas estão quebrando. A grande parte... Infelizmente. Bom, eu saio da Via em 23, tento fazer um sabático, não é muito difícil fazer sabático. Tenta, mas alguém chama, né? Aí já me meto em outras coisas. O Padilha tá parado. Já me meto em outras coisas, né? Aí hoje eu sou conselheiro de empresas de varejo. Sou sócio de uma empresa que a gente transaciona ativos legais. Legal. Compra e vende ativos legais. E é isso. Então, tá divertido. Isso aí. E os projetos futuros aí, focando nesses... Projetos futuros tem projetos novos também ligados ao varejo que a gente vai desenvolver. Acho que tem grande chance de dar certo. E continuando minha carreira aí de conselheiro, ensinando, dando palpite no negócio dos outros, né? Sim, conselheiro é aquilo, pode dar certo, vamos fazer. O conselheiro é aquele cara que não pode botar a mão, mas ele pode fazer as perguntas certas, né? Com o know-how que tu tem, né? Então, acho que hoje tivemos aqui a presença do Padilha no Asbuildcast. É uma história excepcional, né? Nós podemos perceber que a história do Padilha, né, se confunde até ali com a história do varejo brasileiro, né? Desde os anos 70, 80, 90, ele transitando junto aí com as grandes empresas do varejo, né? Pequenas empresas que ele ajudou a desenvolver, a criar e torná-las grandes também, né? Ele transitou aí em N mercados, né? Bancos, indústria, o varejo. E hoje ele atua aí como conselheiro, né? Auxiliando outras empresas nas decisões que elas precisam tomar, né? Eu vejo que é uma carreira excepcional, magnífica, e que fica um legado aqui, né? Para que nós possamos nos alimentar com esse legado. Opa, dá para fazer, dá para chegar. Padilha, muito obrigado pela tua participação. Foi excepcional. Foi excepcional esse momento com a gente aí. Prazer. Com o pessoal que vai poder agora apreciar aí a tua história e entender um pouco mais de como funcionou aí o varejo que tu entregou para nós esse tempo todo. Tem história para mais um ou dois podcasts. Isso aí, fazer, mano. A gente vai marcando e vai fazendo. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço.